Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 151 da nossa leitura, dia 31 de maio, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Deuteronômio, capítulo 4, Salmos 86 e 87, Isaías 32 e Apocalipse, capítulo 2. Prepare o seu secreto, prepare suas anotações, permita que o Senhor fale ao seu coração. Se esse programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Deuteronômio capítulo 4. É um grande chamado para não esquecer Deus. A obediência não era apenas uma questão de regras, mas um caminho de vida, para que vocês vivam, entrem e tomem posse da terra. Moisés relembra tudo que o povo viu e viveu. A voz de Deus no monte, os milagres no Egito, a proteção no deserto e a aliança estabelecida com eles. Por isso ele repete várias vezes: tenham cuidado, não se esqueçam. O maior perigo não era a falta de informação, mas deixar que o coração se afastasse daquilo que Deus já havia feito. Mesmo alertando sobre as consequências da desobediência e da idolatria, ele diz que o dia em que fizerem essas coisas, ainda assim vocês buscarão o Senhor e o acharão quando buscarem de todo o coração. Deus sabia que o povo falharia, isso não é surpresa, mas também sabia que sua misericórdia continuaria disponível para aqueles que se voltassem para Ele, em arrependimento verdadeiro. O capítulo termina lembrando que não existe outro Deus além do Senhor. Tudo que Israel viveu tinha um propósito: mostrar que Deus é único, fiel e digno de confiança. A aplicação para nós é simples e poderosa. Lembrar constantemente daquilo que Deus já fez fortalece nossa fé para continuar obedecendo e caminhando com Ele hoje. E partindo agora para Salmos, capítulo 86. É uma oração de Davi em meio à aflição. E o que chama a atenção aqui é a forma como ele descreve Deus. Davi começa pedindo socorro, mas rapidamente se volta para quem o Senhor é. Ele declara: Tu és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Antes de olhar para a dificuldade, ele se lembra do caráter de Deus. Davi revela vários traços do Senhor. Deus é grande, opera maravilhas, ouve as orações, responde aos que clamam e não existe ninguém semelhante a Ele. Em vez de confiar em sua própria força, Davi pede: ensina-me o teu caminho. Ei, maturidade espiritual não é saber tudo, mas continuar disposto a aprender com Deus. Ele diz ainda: Tu és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Essa descrição aparece várias vezes na Bíblia. Revela o coração do Senhor. Deus corrige quando necessário, mas seu desejo é restaurar, acolher e conduzir seus filhos. Davi ainda enfrenta inimigos, mas sabe quem está ao seu lado. E a grande lição é essa: se conhecemos verdadeiramente o caráter de Deus, encontraremos força para atravessar qualquer circunstância. Não porque os problemas desaparecem, mas porque sabemos quem está cuidando de nós. O Salmos 87 é um cântico sobre Sião, a cidade de Deus. O salmista celebra o lugar onde Deus escolheu manifestar sua presença e fala de coisas gloriosas que são ditas sobre ela. Mas o capítulo vai além, aponta para o desejo de Deus de reunir povos de todas as nações ao seu redor.
O mais impressionante é que povos que historicamente eram inimigos de Israel, como Babilônia, aparecem sendo contados entre aqueles que pertencem a Deus. A mensagem é que o Senhor não está construindo algo limitado a uma nação, mas um povo formado por todos os que se voltam para Ele. A verdadeira identidade não está na origem humana, mas em pertencer a Deus. O Senhor conhece cada pessoa e registra aqueles que são seus. Quando Ele é a nossa fonte, encontramos aquilo que realmente satisfaz a nossa alma. E agora Isaías 32 começa olhando para um futuro de restauração e justiça. Depois de tantos capítulos sobre líderes falhos, alianças erradas, confianças em homens, Isaías apresenta um cenário onde um rei reina com justiça. E aqui é uma referência tanto a um governo justo que Deus levantaria, quanto um apontamento profético ao reinado do Messias, de Jesus. O resultado desse governo é proteção, refrigério e segurança. Pessoas que antes não enxergavam passam a compreender, e aquilo que era confuso fica claro. Nesse reino, as aparências não vão mais enganar ninguém. Quando Isaías fala das mulheres de Jerusalém, ele não está atacando as mulheres. Elas representam uma parte da sociedade que estava vivendo em conforto, segurança aparente e despreocupação espiritual enquanto o juízo se aproximava. É como se Deus dissesse: vocês estão tão confiantes na estabilidade atual que não percebem o que está acontecendo ao redor. O foco não é o gênero, mas a falsa sensação de segurança. O capítulo termina de forma linda, porque depois do alerta vem a promessa, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Isaías encerra mostrando que a verdadeira segurança não vem de riquezas, exércitos ou estabilidade, mas da ação de Deus transformando corações e derramando o seu Espírito sobre o seu povo. E para finalizar o dia de hoje, Apocalipse 2, e este capítulo vai precisar que você dê uma maior atenção. Eu vou tentar ser breve para não passar dos nossos 15 minutos, mas essa carta é cheia de detalhes e ela é fascinante porque cada carta começa apresentando Jesus de uma forma específica para a necessidade daquela igreja. Antes de entrar nas igrejas, quero só fazer um contexto. As 7 estrelas representam os anjos ou mensageiros dessas igrejas que vão levar aquilo que Jesus está dizendo. Os 7 candelabros representam as 7 igrejas. A função da igreja, do candelabro, é iluminar. Então a igreja precisa existir para refletir a luz de Cristo no mundo. A mão direita de Jesus representa essa autoridade. E o fato das estrelas estarem em sua mão mostra que as igrejas pertencem a Ele. E sem mais delongas, de maneira breve, vou falar sobre cada igreja que ele traz aqui. Primeiro, Éfeso, que era conhecida como a igreja correta, fazia tudo certo, mas não tinha paixão. Recebe muitos elogios, era firme na doutrina, perseverante, capaz de identificar falsos mestres, mas ela abandonou o primeiro amor. Não significa que perdeu a salvação, mas perdeu a intensidade com que amava Cristo no início. Eles continuavam trabalhando para Deus, mas já não desfrutavam de Deus da mesma maneira. Quando Jesus fala sobre remover o candelabro, não é apenas fechar a igreja, mas retirar o seu testemunho e influência espiritual. Uma igreja pode continuar existindo externamente e ainda assim perder a sua luz. A promessa ao vencedor aqui é a árvore da vida, referência à vida eterna na presença de Deus. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida. É uma das 2 igrejas que não recebem repreensão. Jesus se apresenta como o primeiro e o último que esteve morto e que tornou a viver. Isso faz todo sentido para uma igreja que sofria perseguição e enfrentava a possibilidade do martírio. Eles eram pobres materialmente, mas Jesus diz que eles eram ricos espiritualmente.
Os 10 dias de tribulação são entendidos como um período limitado de sofrimento. O foco não é a duração exata, mas a certeza de que a prova teria um limite determinado por Deus. Já a igreja de Pérgamo era uma igreja que vivia em um território hostil. Jesus aparece aqui como a espada afiada de 2 gumes, símbolo da sua palavra que julga, discerne e confronta. Eles viviam onde tinha o trono de Satanás. De forma geral, é um forte domínio espiritual maligno que tinha naquele lugar. Mesmo vivendo nesse ambiente, a igreja permaneceu fiel. O problema era a tolerância com ensinos semelhantes aos de Balaão, compromisso com idolatria e imoralidade, mistura entre fé e cultura pagã. Agora ele fala algo importante que eu amo sobre essa igreja. Ele fala sobre a pedrinha branca. Existem algumas interpretações. Nos tribunais gregos, representava absolvição. Você recebeu absolvição. Mas também era usado antigamente como um sinal de aceitação e amizade. Por isso, muitos entendem que essa pedrinha branca simboliza a aceitação, a aprovação e pertencimento diante de Deus. Nela vem escrito um novo nome, que aponta para a nossa nova identidade, que foi dada por Cristo. É algo pessoal, indicando o relacionamento íntimo entre Jesus e o vencedor. E aqui ele traz a última igreja deste capítulo, ainda teremos mais. Tiatira era uma igreja amorosa, mas tolerante. Ela recebe um elogio impressionante. Diferente de Éfeso, ela crescia em amor, fé, serviço, perseverança. Inclusive, suas últimas obras eram maiores que as primeiras. Mas ela tinha um problema sério. Tolerava uma figura chamada Jezabel. Jesus usa o nome da famosa rainha do Antigo Testamento como um símbolo de alguém que influenciava o povo à idolatria e imoralidade. Algo muito bonito aqui é que Jesus diz: eu dei tempo para que vocês se arrependessem. Mesmo diante do erro, Deus primeiro oferece a oportunidade de mudança. A promessa ao vencedor aqui é participar do governo de Cristo e receber a estrela da manhã. Aos vencedores de todas as igrejas significa aquele que permanecer firme até o final. Apocalipse 22, lá na frente, vai dizer que Jesus é a brilhante estrela da manhã. Então essa igreja não recebe algo dado por Jesus, recebe o próprio Jesus. O maior presente do vencedor não é uma posição, uma coroa, uma honra, é desfrutar de Cristo em plenitude. Se você observar as 4 cartas juntas, existe esse padrão. Jesus elogia, corrige quando necessário e termina apontando para a recompensa eterna. É como se ele dissesse: eu conheço vocês, vejo suas lutas, vejo seus acertos, seus erros, mas permaneçam firmes até o fim. Querido Deus, obrigada pela Tua palavra que é poderosa, que é fiel, por este dia maravilhoso. Eu oro para que o Senhor dê um tempo de qualidade hoje para cada um, com a Tua presença, com pessoas que amam, que lhes amam, que eles vejam o Teu cuidado e a Tua mão a cada tempo, que eles vivam a alegria de caminhar contigo e sejam firmes até o fim, Pai. Nós Te amamos, Te adoramos, Te louvamos. Que o Senhor seja conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 152 da nossa leitura.